Bom, boa noite a todos, boa noite, Felipe. Como eu estava conversando com o Felipe agora, Felipe é uma pessoa que, para a maioria de vocês que estão nos assistindo, ele dispensa apresentações, porque várias pessoas conhecem o Felipe. A gente tem alunos que trabalham com o Felipe. E além de agradecer a presença de todos os nossos alunos, né, que estão aqui hoje, das pessoas que não são alunas do SES, mas que também estão aqui participando, que tiveram interesse em participar, eu quero de novo agradecer demais o Felipe pela disponibilidade. Eu comentei rapidamente ontem com alguns alunos. Para quem não sabe, o Felipe deve falar, mas ele é egresso, ele é aluno da Engenharia Elétrica do SES e ele é um orgulho para o SES, né? Ele continuou, mesmo trabalhando na área, ele continua se especializando, continua estudando. Então, vou deixar agora o Felipe falar um pouco dele, fazer a apresentação dele. E aí, eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem dúvidas durante a apresentação, pode deixar no chat, que assim que o Felipe terminar a apresentação dele, a gente coloca as perguntas para o Felipe responder, tá? Quanto à lista de presença, vocês podem aguardar um pouquinho, que durante a apresentação eu vou dar alguns sinais para vocês, para vocês colocarem o nome lá no chat para mim, para depois a gente emitir os certificados de participação, tá? Felipe, eu vou colocar a sua apresentação, eu vou sair da tela e vou deixar com você agora, tá bom? Tá joia, Muito Luciano. obrigada. Obrigado você. Eu que agradeço aí. Obrigado pelas palavras, né? Para quem me conhece, sabe que eu gosto muito, né, de estar passando um pouquinho do que a gente, né, aprende nessa vida nossa acadêmica, na vida, né, no dia a dia. Então, para mim é até uma honra estar participando do evento, né, da instituição, né, que é onde eu estudei, formei em 2015, né? Então, para mim é muito bacana estar de volta aqui, podendo compartilhar, né, com vocês um pouco da experiência, da minha área de atuação, enfim, né. Muito obrigado aí a todos, né. Então tá aí o evento, o primeiro ciclo de palestras, né, Engenheiros do Futuro, né, palestras de Engenheiro do Futuro. Eu tive recentemente com a Universidade Federal do Piauí falando um pouco de carreira, né, também foi muito interessante o ciclo de palestras lá. Acho que esses eventos agregam muito, né, para a área acadêmica. Então é sempre um prazer estar aqui, né. Hoje a gente resolveu falar um tema um pouquinho mais técnico, né. A ideia é a gente abordar um pouco da área de proteção, controle e automação, que é minha área de especialização, minha área de formação, né, junto com vocês. E trazendo um panorama, né, um histórico de como funcionavam as coisas e hoje como vem evoluindo e para onde nos mira aí a tecnologia para sistemas de automação, proteção de grandes sistemas elétricos de potência, que é o cerne aí do nosso, né, um dos, né, cerne da nossa área de atuação como engenheiros eletricistas, né? Existem outras áreas correlatas, mas essa é uma das áreas das frentes de atuação, né? Então, o tema da apresentação, proteção, controle e automação em sistemas elétricos de potência, né? Uma visão atual. Eu até peguei um pouquinho da visão anterior, tá? Mas vamos falar um pouquinho de hoje, como isso está funcionando e o futuro, né? Para que engajem, né, quem já trabalha, quem ainda não conhece a área, né, e quem quer ter uma visão de futuro para onde que mira aí as nossas tecnologias, né? Então, a Luciana já falou um pouquinho, né, sobre mim. Meu nome é Felipe Lote Magalhães, né, sou formado aí pelo SES, né, formei na turma de 2015, né. Antes de entrar no SES, eu cheguei a cursar 1 ou 2 períodos de controle e automação, né, eu venho da área também de automação, tem formação técnica, né, na área de eletroeletrônica, formei pelo Senai de Barbacena, também tem formação
na área técnica em informática industrial, tá? Vocês vão entender um pouquinho no final da apresentação onde que essas áreas se entrelaçam. Então, antes mesmo de entrar na área, eu já tive essa formação, né? Não foi algo pensado na época, mas que hoje vocês vão ver o tanto que ajuda a gente. Eletrônica, elétrica e informática atrelado, né? Então fiz essas duas formações, além de jovem aprendiz também, né? Sou formado em eletroeletrônica pelo Senai, jovem aprendiz, e os 2 cursos técnicos. Depois, né, trabalhei um pouco na área, né? Ingressei depois do curso técnico, fiz um estágio, né, na Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, aqui na unidade de Barbacena, de onde eu sou, né? E fiz aí um estágio de 1 ano, né, dentro da área de distribuição, né, chamou bastante atenção essa área, né, consegui, né, através do curso técnico, fazer o estágio é uma questão bem importante, né, não é o tema dessa live, mas a gente acha que é a forma da gente realmente ter o contato com o dia a dia, né, então tive lá durante 1 ano, rodei várias áreas, desde linha viva, inspeção, subestações, que me deu uma bagagem fenomenal. Naquela época, em 2006, 2007, tive o prazer de fazer um curso de termografia, sistema eletropotência, né, era algo muito novo na época, né. Com isso me abriu muitas portas, iniciei como técnico, né, na área de transformação e manobra, né, que é a parte de ensaios de equipamentos elétricos, depois migrei para a parte de qualidade de energia e vim cair na proteção e controle. Né, depois disso, ingressei na Siemens, né, ingressei no grupo da Siemens, um contrato em GCAPA, né, um contrato de operação e manutenção do sistema elétrico, né, de uma grande siderúrgica, e nisso, né, consegui, né, avançar aí na área de engenharia, um sonho que eu já tinha, né, parecia bem distante na época, mas aliado ao trabalho eu entrei. Então isso eu falo para todo mundo que é muito importante, né, aliar a teoria e prática. Então tive o prazer aí de grandes mestres aí do SES, né, principalmente Paulo Nazaré, aí, que foi um grande incentivador e me ensinou muito, né, alguns colegas de área também, enfim, foi muito importante essa passagem por aí, né, isso me galgou aí um crescimento profissional também. A gente acha que não, mas isso que trouxe para mim um avanço dentro da empresa, né, a empresa foi reconhecendo o trabalho, foi aliando teoria e prática, a coisa foi dando certo, os resultados foram vindo, até que eu me formei e falei, poxa, não posso parar agora, né? Aí após a minha formação, eu trabalhava já intensamente na área de proteção e controle de sistemas elétricos, fui, né, me aventurar numa pós-graduação, né, eu já imaginava formar engenheiro, depois ainda caí numa pós na minha área, que eu gosto muito, que é a automação de sistemas elétricos, tema muito atual, né, lá tive o prazer de ter grandes mestres também na área, muitos oriundos da CEMIG, né, então foi bem interessante, vi muita coisa bacana lá. E fechando em 2017, né, então formei em especialização em automação de sistemas elétricos, né, focados em subestação, transmissão e distribuição, e não satisfeito, resolvi cair no mestrado também, né, e para variar dentro da área de CEP, né, então estou fechando agora, né, minha dissertação de mestrado na Universidade Federal de São João del Rei, que me acolheu aí nesses últimos anos, né, e lá faço minha área de sistemas elétricos, né, voltado para operação e planejamento de sistema elétrico de potência, né, e minha dissertação ela está voltada para os impactos da geração distribuída, né, fontes solares e uso de storage, né, parte de baterias, né, para fazer otimizações no sistema elétrico, né, seja de custo, seja de qualidade de energia, né, hoje é um boom aí, então meu trabalho está focado nisso, professor Wesley e Paul Bell, meu co-orientador, e estamos nessa, finalizando, né, esse ano, e se Deus quiser a gente finaliza essa dissertação, tá, e com isso, na empresa, né, a gente vai, à medida que a gente vai estudando e pegando conhecimento, né, eu consegui chegar aí numa função hoje, né, eu faço gestão de contratos, de operação e manutenção, né, não só de proteção e controle, respondo pelas áreas de proteção, transformação e manobra, operação do sistema elétrico,
pré, tempo real e pós-operação, né, além das áreas correlatas, né, administrativa, qualidade, isso, né, com a confiança da empresa, foram surgindo essas oportunidades, né, então hoje com contratos aí pelo Brasil inteiro, ajudando a Siemens nisso aí, né, na gestão desses contratos e também na gestão da engenharia de manutenção, tá? Deixando um pouco isso de lado, vamos seguir então com a nossa agenda, né? Eu sei que o tempo não é muito longo, né? Um tema que demanda, né, algumas horas aula de conversa, né? Mas vou tentar resumir para vocês aí um pouco, né, da visão, né, atual de como que estão os sistemas elétricos hoje no Brasil e no mundo por aí, né? Então a agenda nossa aqui iniciaria com falando um pouco do CEP, né, contextualizando para vocês aí um referencial teórico, como o que é o CEP, né, o que é esse famoso CEP, né, e iniciando aí com a parte de proteção, né, vou dar um briefingzinho rápido sobre o que é proteção do sistema elétrico, né, e daí caímos realmente para o assunto cerne aí da noite aí, que é o histórico, né, até os dias de hoje, começando da proteção eletromecânica, né, como funcionava, proteção analógica, né, posteriormente, daí alguns anos, partindo para as proteções digitais, né, e nos famosos IEDs aí, né, quem está na indústria, quem está no dia a dia aí, ou quem está estudando fortemente, viu que o nome nem é mais relé de proteção, agora a gente chama de IED, nós vamos entender um pouquinho o que esse danado desse IED faz, por que desse nome, e fatalmente não tem como a gente deixar de falar da norma IEC 61850. O nome saiu errado aí, gente, desculpa, tá? Faltou um 8, é IEC 61850, tá? Uma norma que deve ter uns 20 anos, ela vem forte nos últimos 10 anos, né? Vou explicar um pouco e vamos falar realmente do futuro aí dos equipamentos para suportar aí a confiabilidade do sistema, das evoluções, né? Então, contextualizando, né, o CEP, o que é o danado do sistema elétrico de potência, né? O sistema elétrico de potência, ele é um conjunto de equipamentos e instalações, né, que transportam energia, né, de grandes distâncias, né, falando basicamente do Brasil, né, o Brasil geograficamente falando, né, com dimensões continentais, né, as fontes macros de energia no Brasil, elas ficam muito distantes, né, a gente vê aí complexos em Porto Velho, na parte do Rio Madeira, Itaipu, né? E a gente sabe que o grande consumo, né, está na região sudeste, aí, principalmente na região de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais ali, que é onde temos as maiores indústrias, né, de peso. Então, para isso, essa energia ela tem que vir escoado desses grandes geradores, né, geralmente hidráulicos, né, hoje a matriz mudando bastante, né, hoje a matriz está mudando, hoje ela está vindo forte em renováveis, né, sendo puxadas pelas eólicas e agora fortemente com as solares também, né, que vai mudar um pouquinho esse panorama, é um assunto para outro dia, né, que é a forma, né, atualmente a gente tem um fluxo que a gente chama direcional, da fonte para a carga, e a tendência é esse fluxo inverter devido à geração distribuída, né, a famosa geração distribuída. Mas enfim, dentro do contexto aqui, né, o que seria o CEP, né, são esses equipamentos, né, desde a área de geração, as turbinas, né, enfim, da parte hidráulica, né, as subestações elevadoras, enfim, sistemas em alta tensão, né, e por que em alta tensão? Porque a gente elevando os níveis de tensão, a gente consegue despachar grandes blocos de energia com perdas bem menores, né? A gente não conseguiria despachar grandes volumes. Então, para isso são esses equipamentos, né? Desde transformadores, elevadores, linhas de transmissão, todos os equipamentos fazem parte do sistema elétrico de potência, né? Sempre transmitindo grandes volumes, grandes blocos de energia, tá certo? Como a Luciana comentou, pessoal, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, a gente vai fazer no final uma rodada de perguntas, tá? Se der tempo aí, creio que dê tempo, a gente falar um pouquinho, se vocês tiverem alguma dúvida. E se caso eu não conseguir responder na hora por não conhecer ou por não der tempo, ela me passa, depois eu retorno para vocês, tá? E a gente vai conversando, que é um assunto muito denso para a gente falar em uma horinha só, né? E para suportar, né, uma área importante aí da parte de sistema elétrico de potência, a área de proteção, controle e automação, né? Já falando um pouquinho de histórico, né, antigamente, lá na época que
Meu pai ainda era da ativa ainda, da equipe de proteção, era tudo muito bem dividido, né? Existia uma equipe própria para mexer nos relés de proteção, uma equipe só de fiação de controle, e uma outra equipe de automação que ainda engatinhava, né, juntamente aí com a vinda dos microcomputadores, enfim, e assim foi seguindo, né? Hoje a gente vai ver que é tudo junto e misturado essa disciplina, né? Então, basicamente, um sistema de proteção, né, ele é aquele sistema, né, que é responsável por monitorar 24 horas por dia, 7 dias por semana o sistema, né? Então, ele monitora as grandezas elétricas do sistema, né, através dos transformadores de instrumento, né, sejam eles TCs, transformadores de corrente, sejam eles TPs, né, transformam, né, transduzem, né, vamos dizer se existe essa palavra, mas os sinais de alta tensão para os sinais de baixa tensão, onde os relés de proteção, né, fazem o monitoramento, né, como são equipamentos menores, com níveis de tensão menores, é preciso fazer essa primeira transformação e eles monitoram os sistemas, né, em tempo real mesmo, literalmente, qualquer anomalia nesse conjunto de grandezas, né, eles acionam os disjuntores, né, que são os responsáveis por interromper, né, os circuitos elétricos em alta tensão, né, tem até uma fotinha aí de um disjuntor de alta tensão, de um relé, né, de proteção, um TP na nossa esquerda aí, né, da tela, né, transformador de potencial. Na direita a gente tem aí um TC, né, um transformador de corrente, e para suportar todo esse sistema funciona um sistema de corrente contínua, né, que é um sistema que tem que garantir o fornecimento de energia segura para que mesmo faltando energia em corrente alternada, a gente consiga, né, através de baterias, através dos retificadores, a gente consegue operar esse sistema. Então ele faz todo o monitoramento, né? Aí, com o advindo aí da tecnologia, esses relés, além de fazerem a proteção do sistema, que eles foram concebidos, né, a priori para fazer a proteção, eles começaram a ser incrementados com funções de controle, né, e até hoje são inseridos funções de automação nesses equipamentos, né? Então, comparando com a área industrial, talvez pode ser a vivência da maioria de vocês, te compara como se fosse um PLC dedicado, algo do tipo, com várias diferenças, mas de forma geral parecidos, tá? Então esse é o cenário dos equipamentos de proteção e controle, né? E já entrando no buraco do queijo, né? Então vamos dizer a primeira geração, né, de equipamentos de proteção, né? São as proteções eletromecânicas, né? Essas proteções eletromecânicas, pelo próprio nome diz, né? Elas aliam tanto sistemas elétricos como bobinas, enfim, com discos de indução, com partes mecânicas, né? Então, através desse conjunto, né, de componentes elétricos e eletrônicos, se fazia a proteção dos sistemas, né? Então, eram realmente equipamentos tidos como de relojoaria, né? Porque são equipamentos bem sensíveis, equipamentos a base eletromecânica mesmo, discos, então se usava muita indução eletromagnética para puxar discos, chegando a caso de ter até fluidos de óleo para medições de tempo, né? E a função básica desses equipamentos era justamente, né, fazer as medições das correntes e extensões, avaliar com os ajustes pré-determinados e fazer o disparo dos contatos para a abertura dos equipamentos, né? Então são equipamentos que muitos funcionam até hoje muito bem, né? Porém, ele tem algumas questões, né, que devem ser observadas. Por exemplo, as manutenções, né? Como a gente está tratando de equipamentos eletromecânicos, né? Exigia-se um alto grau de manutenção neles, visto que, né, dependendo do grau de uso, do ambiente, da temperatura, né, você tinha que, né, fazer ajustes, muitos deles tinham molas, né, então essas molas tinham que ser ajustadas com parafusos, enfim, um trabalho a gente chama, até de acordo com a literatura, né, com uma média, né, um trabalho de relojoaria, né, a gente tinha a questão das bandeirolas, realmente tudo muito eletromecânico, né,
E um ponto a ser falado que trabalham muito bem, né? Desde que dentro da sua especificação, dentro das suas manutenções, são equipamentos que trabalham muito bem, né? Então, ali, em 1930, por aí, surgiram os primeiros e veio, né, sendo utilizados, aquela coisa toda, coisa e tal. A gente não tinha ainda um avanço muito grande no paralelo, para a gente entender a evolução, né? A gente ainda não tinha um avanço muito grande da parte dos microcontroladores, a gente não tinha um avanço muito grande da internet, não se falava muito isso na época, né? Então era realmente a tecnologia a ser utilizada, né? Muito bem desenvolvida, até hoje várias instalações ainda usam e funcionam muito bem, né? Então, com o advindo aí, né, das revoluções industriais mundo afora, a gente cai para uma segunda geração, né? Nunca ouvi nenhuma literatura usando esse termo, mas poderia se chamar de segunda geração, né? Ou terceira, porque se a gente for ver bem, antes do eletromecânico se usava muito os fusíveis também, né? Então, na verdade, existem patentes anteriores aí que vinculavam muito aos fusíveis de alta tensão, aquela coisa toda, né? Apesar que o foco aqui são os relés, mas anteriormente esses fusíveis eram muito utilizados, né? Então, então, daí um tempo, né, com o avanço da indústria, dos componentes eletrônicos, né, a gente vem para uma era, a gente chama analógica, né, a gente sai daqueles componentes indutores, capacitores, molas, mecanismos, discos de indução, e partimos agora para quê? Para emular esses efeitos do eletromecânico no equipamento analógico, através agora o que? De resistores, de capacitores, de circuitos integrados, né? Para fazer, basicamente era uma cópia do que era feito no eletromecânico, só que de forma agora analógica, né? Usando os famosos componentes analógicos, né? Alô, Vandira aí, ó, eletrônica analógica. Então se usava muito os comparadores, né? A gente vê pelo tipo de display, né? A tecnologia, né? Utilizada, né? Existem uns LEDs, né? De sinalização das proteções, né? Que vão sendo atuadas, né? Então a diferença do eletromecânico para o digital, para o analógico, é realmente a questão da simulação. Então veio essa tecnologia para o Brasil, né, e começou aquele boom, né, de se fazer, né, os retrofittings, os equipamentos novos já, as subestações novas já vinham, né, com essa tecnologia. Só que daí então, né, até de acordo com a bibliografia do Mamed, né, ele disse para a gente que chegou um certo momento, né, que esses equipamentos começaram a falhar muito. Aí falha daqui, falha de lá, e a confiabilidade desse equipamento começou a ser questionada, né? Então a confiabilidade começou a baixar e chegaram-se casos de sair do analógico, né, do eletrônico, que era uma tecnologia mais avançada, e começaram a migrar voltando para o eletromecânico. Daí começaram a observar, né, o que poderia ser, que poderia ser daqui e de lá, e avaliou-se o seguinte, né, devido ao clima, ao ambiente tropical do Brasil, né, esse termo que o Mamed usa lá, com temperaturas mais elevadas, salas de controle quentes, né, quem conhece o ambiente sabe, né, apesar que hoje em dia com ar-condicionado fica tudo mais tranquilo, né, mas não tinha muito essa evolução na época, né, o que acontecia, né, os componentes internos ali, como a gente comentou, né, resistores, capacitores, perdiam sua precisão, né, devido à alta temperatura, os equipamentos passavam a se comportar de forma errônea, né, aí começaram-se a trips indevidos, né, desligamentos indevidos, aquela coisa toda, né, perdendo a confiabilidade, né, e você imagina, né, grandes linhas de transmissão, né, interligando cidades, estados, aí desligando por falhas, né, então começaram a voltar um pouquinho
para trás, aí colocavam às vezes 2 relés juntos, em paralelo, aquela coisa toda, né? E a tendência foi, né, o analógico cair um descrédito, tá? Pois bem, né, com um avanço um pouco maior aí da indústria, né, vem o advindo dos microprocessadores, dos microcontroladores, né? Alô Cezinha aí, ó, com os piques da vida, enfim, os equipamentos que já vinham, né? Antes a gente tinha então lá resistores, né? Capacitores, transistores ali, né? Fazendo funções ali, vamos dizer, básicas, né? Para o nível de complexidade que se exige o sistema, né? E daí se avançou um pouco na parte de microeletrônica, né, microprocessadores e microcontroladores, né, isso vindo do boom aí também dos microcomputadores pessoais, né, Microsoft, Apple, aquela questão toda do rato lá, enfim, isso impulsionou demais, né, esses equipamentos de processamento, né, e daí a turma começou opa, peraí, vamos usar esse negócio aí, né, principalmente os DSPs, né, que fazem as avaliações analógicas do sistema. Então eles vieram forte em cima e com esse avanço dos microprocessadores, dos microcontroladores, a gente pula para o famoso relé de proteção digital, né, um relé de proteção digital. O que o relé de proteção digital tem? Daí o relé de proteção digital, ele, vamos dizer assim, né, copia o mesmo fenômeno do eletromecânico, porém agora de chips internos nos equipamentos, certo? Então, ao invés de eu ter lá no eletromecânico, né, a gente tinha bobinas, disco, aquela coisa toda. Depois no eletrônico a gente tinha, né, resistores, capacitores, enfim. Agora a gente passa o quê? Já começa a digitalizar os dados, né? Então a gente já começa a usar aí conversores analógico digital, certo? Começa a usar os microcomputadores e os microprocessadores, né? Então a coisa começa a ficar um pouquinho mais sofisticada. Por quê? Como é que eu extraio um dado de um equipamento eletromecânico, né? A gente não consegue, é realmente só observação, né? Consegue ver, né? Então, assim, quando ocorreu uma ocorrência no sistema, né, quando tinha-se uma ocorrência no sistema, a gente não tinha dados históricos registrados, porque a função do eletromecânico e do eletrônico, né, era o quê? Medir tensões e correntes ali, avaliar as perturbações e desligar o sistema. Então não existia nada de registro, até porque os equipamentos, a gente não consegue armazenar um dado dentro de um resistor, por exemplo, dentro de um capacitor. Quando a gente passa para a era digital, a coisa dá um avanço interessante, porque eu passo a ter, né, aí já passo a ter dados digitais, né, 0 e 1, já começa a ter memória, e a coisa começa a avançar um pouco, né, eu já começo a ter registros, né, alguns pequenos registros, mas eu tenho, e qual que é a grande sacada, né, também dessa mudança, né, no eletromecânico, como é que era a parametrização? Como é que o equipamento sabe o ajuste dele? Era através de ajustes de mola, ajustes de deep switch, que a gente fala, enfim, de indutores. No eletrônico, deep switches, um resistor daqui, outro dali, um botãozinho, certo? Quando eu pulo para a etapa do digital, eu já começo a utilizar os microcomputadores. Ou seja, eu ainda continuo tendo ali os botõezinhos para a gente navegar, fazer as parametrizações, mas a gente já passa a ter um software que faz toda a interface aí, que eu recordo para vocês que eu comentei, né, do que eu fiz o curso técnico de informática lá atrás, começou a me ajudar bastante, porque quando eu ingressei na área de proteção e controle, eu estava nessa migração forte do eletromecânico para o digital, né? Então eu aprendi, né? Aprendi muito com meu pai, que é um especialista nessa área de eletromecânicos e de digital, né? Tive a honra de aprender tudo que eu sei, né, sobre proteção do sistema elétrico na raiz com ele e fui estudando um pouco mais, né? Um pouco mais autodidata na parte do digital. Foi também quando eu entrei na Siemens, né? Contextualizando aí
pouco, né, de como eu ingressei, e daí comecei a trabalhar forte em cima desses equipamentos. Então veio aí essa época do digital, né, então a coisa já evoluiu bastante, a gente começava a ter umas telinhas, ter algo do tipo, tá? E chegando até os dias atuais, né, chegando até os dias atuais, caímos aí para os IEDs, né, que seriam os equipamentos eletrônicos inteligentes, né, de proteção, né, e controle, automação. O que que é esse IED, né? O IED é um equipamento que ele, além de fazer a sua função de proteção, que é a sua função principal no sistema, ele também faz o controle, porque uma vez eu tenho praticamente eu tenho um microcomputador interno àquele equipamento, o nível de processamento é igual o celular da gente, né? Você tinha o famoso tijolão que só ligava, o outro só mandava mensagem, parará. Hoje você substitui quase que o, o computador pelo seu celular. Então, com os IEDs é a mesma coisa. Eles passaram a ser dotados de uma gigantesca possibilidade de processamento de dados, gigante mesmo, né? Muito grande, que os habilitou a fazer inúmeras funções, né? Então, hoje um IED de proteção, além das funções de proteção, ele faz também o controle. Você pode fazer lógicas dele através de blocos lógicos, né? Você faz ali lógicas. Você faz a parte de medições, né? Antes você tinha que botar um medidor à parte, hoje você pode usar o relé para fazer isso. Hoje você usa o relé para fazer comunicação de dados, tá? E fazer o telecontrole, ou seja, através de um centro de operação, você consegue comunicar diretamente com o IED. Então, numa caixinha dessa, você tem inúmeras funções. Por isso que ele deixa de ser chamado de relé de proteção e passa a ser chamado de dispositivo eletrônico inteligente, né? Ou IED. E de onde vem, né, esse termo IED? Esse termo IED, ele vem da norma IEC 1850, né? Que é o seu próximo que nós vamos falar. Essa norma é uma norma, né, criada pelo grupo TC95, se eu não me engano, né? Já tem uns 20 anos que eles vêm estudando essa norma. Há uns 10 eu venho estudando essa norma também, fortemente, né? E ela que trouxe esse termo, né? Essa norma ela vem trazer a padronização dos protocolos de comunicação em sistemas elétricos. Tá? Então, avançando um pouco no tema, o que se via, né, nos sistemas elétricos na parte de automação, né? Essa imagem aí, o que ela quer dizer para nós? Vários protocolos entrelaçados numa subestação, tá certo? O Modbus ainda é muito utilizado, o DNP, Profibus industrial é muito usado, 101, 104, o 101, 104 para centro de operação, né? O 103, enfim, era um emaranhado, gente, de protocolos, todos oriundos da indústria. Então, foram protocolos que foram adaptados, né, da indústria para os sistemas elétricos. E essa turma aí do TC95 resolveu padronizar um protocolo para a parte de energia elétrica, inicialmente para subestações, né, a edição muito voltada, né, os nológicos, eu não vou entrar nisso agora porque é um assunto muito delongado, mas a modelagem de dados é muito interessante. Inclusive, na edição 2, teve uma contribuição muito forte da IPU, né, na parte de desenvolvimento de alguns nós, de algumas nomenclaturas. Então, hoje é um sistema voltado para sistemas de energia. Então, o que a norma vem fazer, né? Ela vem padronizar os protocolos de comunicação, né? E como que ela faz isso, né? Ela divide, né, o sistema, né, em algumas partes, tá? Uma subestação em algumas partes, e basicamente, nessa imagem, eu não sei se vocês veem meu mouse, mas enfim, na parte inferior a gente tem os equipamentos do pátio, tá ok? E na parte superior a gente vai subir nos níveis de automação, né? Então a gente sabe que dentro da disciplina de automação, né, seja sistemas elétricos, seja automação industrial, a gente tem níveis, né? Nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, né, que são os níveis de comunicação dentro do sistema de automação, né? Então, essa norma ela vem para quê? Para padronizar essas trocas de dados,
tá? Então, iniciando essa arquitetura, assim, tentando, assim, ela é um pouco difícil de a gente entender a primeiro momento, mas tentando simplificar para vocês. Basicamente, a gente tem o barramento de processos, que a gente chama. O que seria um barramento de processos, né? Seria a troca de dados entre os equipamentos de pátio e os IEDs de proteção, controle, né, que são os antigos relés de proteção, né? Então, ela padroniza essa comunicação. E a gente tem o barramento de estação, né, que é a troca de informações dos IEDs com o sistema de supervisão e controle. Então, a gente tem lá a Station Bus, Station Level e o Process Level aqui, né, que na verdade é o Process Bus, né, que é o barramento de processo. Então, essa norma ela fala como que um IED de proteção ele conversa um com o outro, tá, através do protocolo GUSE, né, as famosas mensagens GUSE. Ele fala como que o IED de proteção ele trabalha com o nível de chão de fábrica, que a gente fala, né, que é o BRITA, com os equipamentos, que é o protocolo Sample Value, valores amostrados na rede, e do IED a nível do sistema escada local, nível 2, a gente tem os famosos MMS, que já vem do protocolo TCP/IP, tá? Então, isso para a gente aprofundar, pessoal, aí só realmente na graduação, na pós, né? Mas de maneira geral, o que acontece, né? E só dando um adendo, né? Se a gente for lá na norma, nessa figura aí 1375, retirei da própria norma, né? E eu tenho também alguns artigos, né, publicados sobre essa norma, né, tem um artigo que fala sobre a introdução à norma, que aborda nisso em detalhes, né, esse artigo, inclusive, ele está disponível no site da CIMS, depois eu posso passar o link para quem quiser, ou quem quiser mandar para a Luciana, deixar o comentário aí, seu e-mail, depois eu posso disponibilizar. Tem vários artigos de todos esses segmentos, né, que eu venho falando. Eu tenho um artigo que fala sobre evolução dos relés de proteção, tem um só sobre a norma 1850, tem alguns artigos também que falam sobre a aplicação da norma, né? Tem um artigo também publicado na Cidade Moderna que fala sobre uma aplicação bem interessante, né? Um case real de melhoria do desempenho da proteção com o uso da norma. Então, quem tiver interesse de aprofundar, tá, no tema, fique à vontade de solicitar. Caminho para vocês. Então aqui a arquitetura, tá? E essa outra imagem, eu gosto de mostrar ela, que também vem da norma, ela é muito interessante, porque ela mostra como é feito, como que a norma preconiza, né? Então aqui basicamente o que eu quero mostrar é o seguinte, né? A gente vê aqui o Virtual World, né? O mundo virtual, o que ele faz, né? É digitalizado cada equipamento da subestação, né? Ele cria um protocolo, né, uma nomenclatura, uma forma de comunicar, onde cada equipamento ele vira um dispositivo dentro do sistema digital. Tá? A gente chama isso de programação orientada a objeto. Né? Então, um disjuntor é um objeto, o IED é um objeto, o TC é um objeto, enfim. E é assim que a norma trata. Tá? E com isso, na verdade, a norma ela diz, né, sobre os protocolos de comunicação. Tá? Ela não vai entrar na parte de funções de proteção, enfim, isso cada fabricante ele tem a sua liberdade de fazer. Então, aqui no lado direito mostra um equipamento, né? Uma fotinha aqui, ó, Real Devices, né? Na subestação, ou seja, mostra um equipamento real, e essa setinha é muito bacana, que é a digitalização, né? Então, cada equipamentozinho vira um bloquinho lá dentro, né? Vira um logical node que a gente chama, né? Que são assuntos aí para várias horas aula aí, tá? Então, e o que possibilitou isso, gente, né? O que eu vinha dizendo, né, nesse histórico é a evolução, né, da tecnologia, né, principalmente oriunda dos microcomputadores, microprocessadores, né, os DSPs, enfim, essa tecnologia que impulsionou isso, né. Então, o que são os principais protocolos, como eu comentei, né? A gente tem um nível de IEDs de proteção, né, focando neles, e o nível dos sistemas SCADA, né, que é o sistema de aquisição e controle, né, de dados dentro de um sistema. Então, a troca de mensagens entre o nível do IED
com o sistema SCADA, a gente chama isso de mensagens MMS, tá? Lembrando que a norma ia ser 6850, né? E seus protocolos, que na verdade o pessoal confunde muito também, tá? O pessoal confunde e acha que IEC 6850 é um protocolo, e não é, tá? 6850 é uma norma que rege vários protocolos, tá? E um deles é o MMS, que ele é um velho conhecido da área de TI, né? MMS ele é um protocolo já muito usado na área de TI, e a própria norma, né, e seus protocolos, ela foi embasada em cima do Ethernet, do TCP/IP. Por quê? Por ser um protocolo de comunicação, né, um meio de comunicação muito difundido já, né, já bastante avançado na área de TI. Então o pessoal adaptou isso ao mundo da eletricidade, né? Então lá dentro da norma a gente fala, tem um capítulo específico sobre, a gente chama de comunicação vertical, porque eu estou fazendo a comunicação entre níveis de equipamentos distintos, né? Então a gente chama de comunicação vertical, tá? Avançando um pouco, né? Um outro tópico que a norma aborda bastante, que é muito falado, é sobre também o protocolo GUSE, né? Genérico Objetos Orientados, né? As subestações, né? E qual que é a função dele, né? Fazer uma troca de dados entre os equipamentos, né? Então ele padroniza essa troca de dados, né? A forma com que o pacote é encapsulado dentro de um telegrama Ethernet é esse protocolo que vai dizer quem que é o cabeçalho, quem vem no meio, quem vem no final, e ele é bem diferente do MMS. Por quê? Uma diferença básica, né? O MMS, a gente está falando de troca de informações do sistema dos equipamentos inteligentes com o sistema SCADA. E isso a gente não precisa ser muito rápido, logicamente, né? O rápido para a gente na tela é 1, 2, 3 segundos, né? Para uma informação dessa subir para o sistema que a gente fala, né? E isso para efeito de visualização não interfere em nada, né? Então a latência da informação ela é bem alta, mas não é exigido tempos altos aí, porque se a informação chega com 1 ou 2 segundos, o piscar de olhos ali já chegou na sua tela. Não é isso que é determinante para o nosso sistema, né? Porque ele existe, né, dentro das 7 camadas ISO-OSI, né, dos pacotes de encapsulamento, enfim, é uma parte mais de redes, né? Ele tem vários mecanismos de confirmação do dado, tá? E eu vou deixar até uma curiosidade para vocês, né? O GUSE, né, que é o protocolo GUSE, ele não tem um mecanismo, na verdade ele tem um mecanismo, tá? Mas ele não tem um mecanismo de solicitação de garantia de envio de dados, e ele garante que os dados são trocados entre os IEDs, porque aqui a gente está falando, gente, de troca de dados de intertravamento, a gente está falando de troca de dados de proteção, um relé que faz o bloqueio de outro, um relé que acelera o bloqueio de outro, então isso não pode falhar. Porque se você tiver um curto-circuito aí de 25 kA aí, 1 segundo, você derreteu tudo, 1 segundo, 1000 milissegundos. Então, a nossa escala de tempo dentro da proteção é milissegundos, né? Então, a gente tem que garantir que, olha bem, uma informação sai de um IED para o outro e seja processada mais rápido que alguns milissegundos. Então, existe um mecanismo que a norma trouxe para o protocolo GUSE, muito bacana, que garante que essa informação chegue de forma confiável, né? Então, ela fica sendo monitorada a todo momento, essa informação GUSE entre os equipamentos. E com isso, ela se torna muito mais confiável que a interligação física com fios de cobre, né? Porque, por exemplo, se o fio romper, você não sabe, você só vai ver se rompeu, meu amigo, quando infelizmente não der o trip, que pegar fogo. Nesse protocolo, não, você tem como ter mecanismo dentro dos IEDs que monitoram essa comunicação, tá? Então, falamos um pouco aqui de MMS e GUSE, né? E avançando um pouco, né? Porque o nosso horário também já está avançando, né, para dar tempo de se fazerem as perguntas aí, e como eu falei, né, é um assunto bem denso, né, senão acaba
embananando a cabeça de vocês aí, e a intenção aqui é mais dar uma elucidada, abrir horizontes, abrir caminhos de estudos para vocês, né? Então, fazendo um breve panorama do que a gente viu aqui, né? Então, a gente tem que conhecer muito hoje, né, de sistemas elétricos de potência, né? Porque conhecer como são os fenômenos do sistema elétrico de potência, né? Nós temos que conhecer agora da parte de informática muito bem, né? Porque hoje os equipamentos, você consegue parametrizar se você tiver um computador, um cabo de rede, um cabo serial, né? E eles ficam trocando dados entre eles, ou seja, a própria norma nos chama a ser profissionais polivalentes, né? Isso é assuntos que são discutidos, inclusive, em grandes congressos nacionais aí. Já participei de algumas discussões sobre isso, né? Que o profissional, além dele conhecer muito de curto-circuito, fluxo de potência, estabilidade, enfim, ele tem que conhecer, né? Como você adentra um equipamento desse, então minimamente você precisa conhecer um microcomputador, né? Precisa conhecer de eletrônica, né? Porque você tem lá dentro conversores analógicos digitais, enfim, você montar, né? Hoje, vamos dizer, um comando de disjuntor, você tem que ter o conhecimento básico de o que é uma entrada binária, o que é uma saída binária, o que é uma BI, o que é uma BO, enfim. Então, gente, não tem jeito, é agarrar nos livros mesmo e estudar. E a norma vem juntando essas três áreas, né? Proteção de sistemas elétricos, controle, automação e telecomunicações, né? Que é uma outra ciranda também, né? Que eu não trouxe aqui, mas vem e ela está vindo para juntar todas essas áreas, né? Então, o profissional que está na frente, ele tem que conhecer um pouquinho de cada para até conseguir avançar nessa área, né? Então esse, pessoal, é o cenário atual, né? Então hoje as subestações que são montadas, subestações novas, elas já vêm com IEDs que comunicam com o sistema SCADA, então eu não preciso de uma remota, eu não preciso de um gateway para comunicar com o SCADA local. Se eu for comunicar com o nível 3, que é um centro de operação remoto, sim, eu preciso de um gateway, mas internamente, aquele emaranhado de protocolos a gente não tem mais, então basicamente é uma rede de comunicações Ethernet, né, com suítes Ethernet, suítes gerenciáveis, firewalls para fazer proteção de dados, né, e trocando dados IEDs com IEDs. Porém, a norma ela vai um pouquinho mais além, né? Como eu falei, né? Vocês podem perguntar, poxa, mas você falou do barramento de processo e barramento de estação, né? Esse barramento que a gente está falando, que trafega o GUS e o MMS, são os barramentos de estação. Descendo um pouquinho mais chão de fábrica, chega o barramento de processo, né? Processo, porque quer dizer o quê? Está lá na brita, está no chão de fábrica, né? Agora a forma de comunicar de um TC, de um TP, de um disjuntor com o IED de proteção, né? Hoje em dia, como é feito, né, na maioria dos casos, fiação de cobre, né? Então vem lá saindo do TC, vem saindo do TP, se conecta ao IED, e o IED hoje, dentro de uma sala de controle, ele faz essa digitalização e joga no barramento de processo. Porém, a norma, né, ela preconiza, né, já inclusive na sua versão 2 avançou bastante nesse sentido, o que? A digitalização do dado já lá no campo. Ou seja, lá no pé do TC, no pé do TP, você, né, já ter lá equipamentos chamados merging units, né, que são mescladores ali. O que eles fazem? Né? Basicamente, o conversor analógico digital, ele saindo de dentro do IED e indo para o pé do TC. Olha que troço bacana. Então, assim, eu falo que é futuro, mas a gente já tem alguns projetos sendo avançados nesse sentido, né? Vem avançando cada vez mais, né? Como eu falei, o MMS e o GUS já são bem amplamente utilizados. Esse ainda é bem novo, mas tem inúmeras vantagens, né? Porque, por exemplo, um TC, né? A gente sabe que o TC, a gente tem alguns problemas no TC de abertura de secundário, de burden muito alto, de carga muito alta, de saturação, enfim. E a gente instalando a Merge Unit logo no pé do TC e do TP, a gente elimina aquela fiação e o risco de eletricidade que eu tenho para dentro da sala de controle, tá? Então, imagina só, você vai lá fazer um teste no TC e TP, você vai encontrar um cabo de rede daqui a uns anos lá. Vão encontrar um cabo de rede. Eu estou achando que nem cabo de rede, nós vamos encontrar uma fibra ótica. Tá? Não vai ser um cabinho azul que nós vamos ver o TP lá, vai ser uma fibra ótica. Por quê?
A fibra ótica, ela é imune à interferência eletromagnética, né? E o ambiente de subestação, ele é cheio de ruídos eletromagnéticos, né? Oriundo da força eletromagnética. Então, na verdade, vão chegar, né, cabos de fibra ótica, tá? Aí, a princípio, numa primeira onda, a ideia é se colocar, né, em subestações, por exemplo, que já estão em uso, você coloca lá no pezinho do TC, TP do disjuntor, uma merge unit, e ela digitaliza o dado ali, certo? E dali para dentro você já trafega em TCP/IP, né, em telegramas Ethernet, os dados analógicos. Então é como se você estivesse tirando de dentro do IED a parte da conversão analógica digital e colocasse lá em campo. Existem algumas aplicações também, né, já vi algumas aplicações no Brasil, onde esse IED inteiro vai lá para o pátio também, né? Aí você tem que trabalhar toda uma robustez, né, da parte de compatibilidade eletromagnética, a parte de intempéries, né, sol, chuva, como você vai comportar. Alguns fabricantes vêm avançando nesse sentido aí, tá? De se ter lá já no pé do equipamento, ou seja, eu estou isolando o máximo possível o risco de dentro da sala de controle. Eu estou diminuindo a cablagem, gente. Você fazer uma construção de subestação, são quilômetros e quilômetros de cabos, né, de cobre que são utilizados. Isso gera uma economia tremenda, que você vai lançar só uma fibra, né? Por outro lado, você vai aumentando a tecnologia. E por outro lado, o foco nosso aqui, né, como estamos falando para ou engenheiros reformados, ou que estão, ou que vão entrar, nos traz a questão do profissional, né? Olha para você ver, você vai ter que, daqui a um tempo, hoje para o relé não tem jeito, né? Por retificador, tudo, você já vai com notebook. Daqui a pouco, né, para testar lá um transformador, né? Antes a gente utilizava equipamentos também, né? Que é uma outra disciplina, um outro bate-papo muito bacana também, que dá para a gente falar, mas usava fontes, né? Fontes de corrente, fontes de tensão. Alô, utilizar tu, hein? Nossa senhora, TTR, megômetro. Então a gente usava isso, né? Usa muito hoje, né? Até hoje a gente trabalha com isso, né? Você injeta tensões, coleta, vê seu equipamento, né? Já na parte de transformação e manobra, né? Equipamento de transformação e manobra. Hoje, daqui uns dias, né? Hoje em dia, sim, daqui uns dias você vai plugar ali e o próprio microcontrolador que está lá dentro já vai te dizer, olha, esse equipamento tá bom ou ruim. Na verdade, você não vai precisar plugar, né? Ele automaticamente, como o IED hoje, né? Faz, esse equipamento também vai falar, olha, eu não estou legal, não estou bom. Então, nós como profissionais da área, nós temos que estar sempre um passo na frente e avançado nisso, para não ser surpreendidos com isso, né? Porque uma das vantagens também, né, são inúmeras, né? A gente vai lembrando aqui, eu vou passando. Essa questão da manutenção do eletromecânico. Lembra que eu falei, olha, o eletromecânico tem que estar ali a cada um ano, a cada 6 meses, dependendo da criticidade do seu processo. Está fazendo manutenções? O IED não, ele se auto-monitora, entendeu? Ele se auto-monitora. Então, é muita vantagem que a gente tem em cima disso, né? Além dos dados, né? Os inúmeros dados que ele colhe, que ele sobe para o sistema, né? Hoje, inclusive, a Siemens ela tem um sistema em nuvem, né? É o MindSphere, né? Que ele coleta esses dados e já joga no ambiente em nuvem, você já trata esses dados. Então, isso, o futuro é o quê? Isso está sendo migrado, cada vez mais nós estamos chegando para os equipamentos de pátio, né? Que é o chão de fábrica, nós estamos chegando à brita com essa tecnologia. Ela já existe, né? Já é normatizada, porém, né? A gente precisa avançar, as empresas têm que começar a utilizar, começar a dar certo, tem muito detalhe que tem que ser visto, por exemplo, a questão de timestamp, né, que é a parte de sincronismo de tempo, ela tem que estar muito afinada, porque, brevemente falando, um ciclo da senoide, né, você está falando de 16,66 milissegundos, um ciclo, né, uma senoide inteira são 60 ciclos, né, por segundo, 60 Hz, aquela história toda. Então, eu tenho que ter capacidade de, numa ponta, digitalizar esse dado, então tem que ter uma amostragem ali, né, nos conversores analógico digital bem altas, transmitir isso de forma rápida e sincronizado. Imagina se um pacote mistura com o outro, né? Porque dentro de TI tem essa questão de um pacote chegando antes, depois, isso não pode. Ele tem que construir ali binariamente, jogar numa rede, depois construir a senoide ali. E assim, os tempos, o timestamp aí nesse caso, ele é fundamental. Então, esse é um dos futuros, tá? Para fazer digitalização
dos dados vindo de campo, né, falando de barramento de processo. E, para fechar o bate-papo, né, um troço interessante que vem nessa onda da digitalização dos processos, né, que aí a gente já parte para dentro dos equipamentos, né, dos transformadores de instrumento, a gente parte para modificação do seu conceito já lá dentro do equipamento, de forma que esse dado já saia digitalizado, né? A gente está dizendo hoje que eu vou levar uma Merging Unit para próximo dele e vou digitalizar esse dado lá e vou trazer esse dado, né, através de uma rede. Então já existem fabricantes já trazendo para nós já equipamentos que já alteram a forma de captação desse dado e já digitalizam ele lá, tá? Até peço licença aí, Energ Show, busquei esse material na internet, né, para conseguir esse slide bacana que traduziu bastante o que eu queria dizer. Então, eu deixei as referências deles aí, se alguém deles estiver assistindo ou não, mas fica aí, né, a referência bibliográfica, tá? Que eu acho que não conseguiria descrever, né, o que eu quis dizer com isso, tá? Eu já estou fechando aqui com esse slide, tá, pessoal? Quiserem ir mandando as perguntas, mas eu queria debater um pouquinho sobre ele, tá? Que já entra na área de equipamentos de pátio, né? Então, veja bem, aqui nós vamos discursar um pouquinho sobre o TC, né? O que é o TC? O TC é um transformador de corrente, né? Como eu falei, nós estamos falando, né, contextualizando aí para quem não é da área, tá? Para a gente tornar bem amplo esse bate-papo, né? Eu estou falando então que eu tenho um microprocessador, um microcontrolador que vai ler os dados lá de corrente e tensão, certo? Aí eu penso, poxa, mas eu preciso ler uma tensão lá de 500 kV, de 500 kV, por exemplo. Como é que eu vou fazer, né? Colocar num microcontrolador que ele chega a 5 volts nele, 500 kV. Então existem os equipamentos, né, de instrumento, né, os transformadores de instrumento, que eles fazem o quê? Eles pegam esses altos níveis de corrente, altos níveis de tensão e reduzem a níveis de trabalho, né? Geralmente 115 volts, né? Os TPs e 5 ou 1 ampere nominal os TCs. Então aqui nós vamos falar um pouquinho do TC. Então, a forma convencional dele é o que é? Uma bobina mesmo, né? É uma transformação eletromagnética, né? Então, característica do TC ser o primário, teoricamente sem curto, né? É um curto-circuito, teoricamente não, é um curto-circuito, né? Porque você tem que ter uma baixa impedância e os enrolamentos secundários. Então, aqui no pezinho dele, né? Então, esse TC convencional, eu não sei se vocês estão vendo meu cursor, né? Enfim, é o da esquerda. Então, ele pega essa corrente do primário e, através do campo eletromagnético, ele induz nas bobinas secundárias, isso vai lá no SAS. O que é o SAS? Sistemas de Automação de Subestação, que é o nosso IED. Ele quer corresponder isso ao nosso IED. Tá? Aí vimos agora né, que ele chama aqui de TEC híbrido, né? Estou imaginando que é um TC híbrido, que é já esse viés que eu estou falando para vocês. Que é o que é? Lá próximo, né? Dele, você vê que próximozinho dele, lá quase na cabeça do TC, você tem uma eletrônica. O que essa eletrônica faz? Ele faz a conversão do analógico para o digital. Tá? E através de uma rede, né, transmissão de dados, esse dado chega ao SAS. Ou seja, eu estou tirando a parte do microcontrolador do analógico digital e levando para perto desse transformador de corrente, tá? É uma adaptação isso aí, né? É o TC convencional, né? Aí eu tô achando que ele está usando uma bobina de Rugowski pelo tipo aí, né? Enfim, mas é um método convencional ainda, né? O híbrido dele é porque ele já digitaliza isso lá próximo. E o futuro, né? O futuro que espero que próximo seriam realmente os TCs ópticos, né? O que são os TCs ópticos, né? Já é um TC que ele já é totalmente diferente, o conceito dele de transformação dele, e ele usa um efeito chamado efeito Faraday. Tá? O que é esse efeito Faraday? Vou me atrever aqui a passar o que eu li numa literatura sobre isso. Tá? O que o efeito Faraday faz? Né? O campo eletromagnético ele tem o poder de distorcer um pouco o feixe de luz que passa numa fibra ótica. Então, ou seja, tem-se uma fibra ótica que
passa por em volta do primário do TC, tá ok? E à medida que a corrente elétrica vai fluindo, né, e seu campo eletromagnético vai variando, né, é injetado de um lado da fibra, o lado que entra, uma luz padrão, né, com comprimento de onda, enfim, padronizada, e eles medem o retorno dessa luz, né? E dessas deformações, aí o detalhe eu não sei ainda como funciona, mas através da variação dessa luz que, comparando a que entra com a que sai, a gente consegue, num caso de um TC, verificar corrente e ângulo. Ou seja, a gente muda de estágio aí na parte de transformadores de instrumento, né? Então, vários e vários problemas que a gente tem hoje, saturação você não tem mais, um TC que você usa ele no 13.800, você usa ele no 500 kV à vontade, não tem esse problema, o que muda é só o isolamento. Então, a gente tem inúmeras vantagens, que é papo também para uma outra, um outro dia, né, um outro evento, né, um tópico especial sobre isso, mas é um futuro. Então, veja bem, né? Saímos hoje, então, de um sistema totalmente eletromecânico, né? Através de molas, passamos nos dispositivos eletrônicos, caímos nos microcontroladores, até os IEDs de proteção, né? Vindo a fazer inúmeras funções, né? Deixam de ser relés de proteção para serem dispositivos eletrônicos inteligentes. Essa nomenclatura, tá? Trazendo um referencial para vocês, vem da norma IEC 61850, né? E com isso ela trata de barramento de processo, ela trata de barramento de estação. Barramento de estação um pouco mais difundido no Brasil e no mundo, barramento de processo vindo a se desenvolver e com isso puxando o desenvolvimento dos equipamentos de pátio, né? Sejam transformadores de instrumentos, sejam disjuntores, sejam transformadores que começam a se conectar também em rede, né? Então, vamos dizer, uma evolução que vem nível 3, nível 2, nível 1 até nível 0, até localíssimo, que a gente chama, né? E com isso, eu finalizo o nosso bate-papo, né? Com essa deixa, né? Para os futuros aí, os jovens que estão estudando essa área, né? De proteção e controle, né? Alguns gaps, alguns gatilhos para que vocês consigam enxergar o futuro e se aprimorarem aí, tá? Era isso, agradeço a paciência de todos e vamos aí para as sessões de perguntas e respostas. Então, Felipe, mais uma vez quero te agradecer. Eu sei que você deixou aí vários próximos temas para as nossas próximas palestras, né? Eu tenho certeza que tanto para quem já estudou muito do que você falou, né? Já passou pelas disciplinas de CEP, pelas disciplinas de proteção, conseguiu aproveitar muito. Quem ainda não chegou lá, consegue aproveitar os conceitos, porque na hora que estiver estudando isso, já vai estar, né, alinhado com o que vem acontecendo, né? O que vem acontecendo no mercado, né? A gente teve aqui uma boa participação dos alunos. Tivemos pessoas que deixaram e-mail aqui, tá? Para depois para a gente encaminhar os artigos que você comentou, né? Durante a live, tá? Uhum. Aí eu vou deixar aqui. Depois, se você quiser me mandar os artigos, eu encaminho para todas as pessoas que solicitaram. Perfeito. E, por enquanto, não tivemos dúvidas nem nenhuma questão, não. Mas se alguém tiver alguma pergunta e quiser colocar aí para o Felipe responder para a gente. E aí, Felipe, você já pode ir arrumando, enquanto o pessoal verifica aí se tem alguma dúvida, você já pode ir arrumando as próximas palestras que você falou aí, todos os pontos que dão novas palestras, tá? E aí, quando tiver tudo organizado, tudo arrumado, você me fala que a gente marca, tá? Será um Porque prazer. é sempre bom ouvir, né, de alguém que está em contato aí com as atualizações, em contato com o que o mercado vem oferecendo e vem utilizando, né? Com certeza é muito enriquecedor para todo mundo. Vamos ver Pode se os deixar. meninos têm dúvidas, se eles colocam aí no chat pra gente.
Isso. Vamos Olha, lá, gente. mais gente pedindo artigos. Opa. O pessoal está colocando os e-mails aqui. Enquanto o Vou pessoal vai, colocar. enquanto o pessoal vai falando aí, ou Luciano, se quiser ir colocando aí os comentários, só passar, né, também, aproveitando esses minutinhos, enquanto o pessoal está aí, o pessoal está meio acanhado nas perguntas, essa parte de desenvolvimento dos artigos, né, até os próprios eventos do SES que me impulsionaram bastante, né, me encorajaram a fazer, né, eu sempre pensava muito no seguinte, ó, enquanto eu estou aqui na fase, né, de graduação, é o momento que eu vou acertar, que eu vou errar, que eu vou aprender. Então, daí surgiram muitos resumos, muitos artigos, e foi isso que é, até me habilitou, né, para ingressar no mestrado lá na Federal de São João. Tive uma pontuação muito boa, muito expressiva lá devido a isso, né? E esses eventos que a instituição vinha oferecendo, né? Então, um incentivo fortemente aí o pessoal que está na graduação a realmente fazer, não se acanhe, ali é o momento que os professores estão ali, alguns professores que passaram, me ajudaram muito até na parte de oratória também, eles falavam, Felipe, você está falando muito rápido, tem que ser mais devagar, o pessoal não te acompanha, isso foi ajudando, né, e hoje em dia, assim, dentro da empresa, né, a gente usa muito isso, todo dia você tem que estar apresentando uma coisa né, para alguém, você tem que estar com uma boa oratória, hoje é fundamental, né, para um bom engenheiro, né, então, incentivo a todos, né, a usar esses recursos, né, que a universidade, que a faculdade dispõe, né, não achar que é bobeira, que vai passar vergonha, não veja por esse lado não, tá? Com certeza. O momento de aprender a apresentar, aprender a falar em público, perder a vergonha é quando a gente está na Exato, faculdade, né? Eu tinha exato. colocado aí um comentário do Léo. Léo Almeida é uma pessoa que pediu os artigos e aí ele já deixou um muito obrigada, que nós vamos Ah, enviar ok. artigo para ele. Quem Ô, que é a Léo, Andresa obrigado. Magalhães? Ah, Andresa Magalhães. Quem Falamos é? sobre proteção de motores. Andresa Magalhães, ela falou sobre proteção de motores, né? A gente bateu bastante papo sobre Celeste da Cell, né? Discutimos bastante a curva térmica do motor, bem bacana. Um abraço aí, Andrés. Obrigado pela participação aí. Ó, o Rafael Baeta. O Rafael Baeta falou Rafael. que te conhece, ele é lá da CEMIG, ele é aluno Ah, do é? SES hoje. Bacana. Tô te dando os parabéns aí pela palestra. Obrigado, Rafael. Obrigado aí por ter participado. E nós temos uma pergunta. Vou Opa! mostrar aí. Você tá vendo, né? Sim, sobre cibersegurança nos sistemas digitais. Eles são seguros contra a invasão? Então, JCL Santos, eu não sei o nome completo. Poder mandar o e-mail, o nome também, depois, JCL Santos. Mas, falando um pouco sobre isso, esse é um tema realmente que está muito em discussão, tá? A Siemens ela está trabalhando pesado na parte de cibersegurança, né? Que a gente sabe com essa digitalização dos dados, né, começam realmente a surgir demandas, né? Então hoje o uso de firewalls, por exemplo, né, para interconectar os centros de operação, os próprios IEDs de proteção nativos, né? Hoje eles já vêm com sistemas de login e senha, né? Aí, né? Hoje de mercado a gente costuma ter a senha padrão, mas é um mecanismo de proteção dos dados, o login e senha, a proteção dos switches, né? Às vezes o switch tem lá 20 portas, você usa 10 e larga as 10 para qualquer um plugar, você bloquear essas portas. Então, existem tanto tecnologias, né, que são equipamentos que fazem a proteção desses dados, né, como eu falei, firewalls, o próprio switch iniciável, o próprio IED, né, José Cláudio, obrigado, José Cláudio, pela pergunta, muito boa, tá? Tanto táticas, né, de procedimentos internos das empresas para garantir que não existam invasões. Mesmo no sistema standalone que a gente fala, né, isolado só com redes, existe o risco, né? Então hoje se fala muito em engenharia social, de hacker nesse sentido, então realmente é um tema, trabalho na CEMIG, bacana,
e principalmente na CEMIG, né, que as subestações são teleoperadas, esse assunto ele é muito importante. Então, realmente, a gente tem que ter procedimentos, né, para proteção de cibersegurança e equipamentos que sejam capazes de nos garantir isso, né? Então, existe uma área também de estudos, né, muito forte e que vem crescendo bastante, né, visto a difusão das redes de comunicação nos sistemas elétricos. Muito obrigado pela pergunta, excelente. Ô, Luciana, eu não estou te escutando, acho que você está no mudo, tá? Tô no mudo mesmo. É mania de colocar no mudo. Faz Mas tem parte. um aluno nosso aí do 6º período que está na época de procurar estágio e que ele já Olha, está aproveitando para te já. parabenizar e já puxar a sardinha para o lado dele, Ah, perguntando sim. como que faz para entrar na Siemens, entendeu? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado aí, Cássio, pela parabenização aí. Obrigado por ter assistido, né? Mostra que você também está querendo ficar antenado, né? Muito bom. E para entrar na Siemens, existem alguns canais, né? Lá pelo site da Siemens Energy, né? Hoje a gente é Siemens Energy, né? Um conglomerado focado em sistemas elétricos, né? Então, tem algumas vagas que rolam muito em São Paulo, né? Para os PDTs, que são de estágio da área de engenharia, né? Então, primeiramente, eu sugiro, né, entrar lá e se cadastrar, né, e ficar antenado nas redes sociais da empresa, né, LinkedIn, Facebook, a empresa sempre está divulgando vagas, né, para tanto para os projetos quanto para a empresa como um todo. Então, através desse canal aí, quando você se cadastra nesse canal, você passa a receber, né, as notícias, como faz, tá? Então, é por aí. Enquanto eu vou projetar aqui alguns comentários te parabenizando pela palestra, já vou te adiantar que veio uma pergunta em 3 partes, tá? Aí eu vou te apresentar a primeira parte, aí depois eu vou te apresentar a segunda parte, tá? É uma pergunta do José Madison, tá? Vou apresentar ela aqui, vou apresentar a primeira parte para você. Tá, só agradecer ao Fernando Euler aí, que parabenizaram, obrigado aí por ter acompanhado, gente. Certo. José Madison, vamos lá. Caso a norma 1850, seu principal fator é a comunicação. Perfeito, isso mesmo. Ela trata dos protocolos, né? Ela não é um protocolo, lembrando para vocês, ela é um conjunto de protocolos, né, que garantem uma comunicação eficaz entre os dispositivos. Se no caso você fique sem essa comunicação, você perde proteção, qual o método mais usado quando se perde comunicação? Excelente pergunta, tá? Muito boa pergunta. A comunicação, o José Madison, na maioria dos casos, ela é feita para fazer tanto a supervisão quanto o controle, tá? Então, o que acontece? Quando você perde a comunicação, que eu comentei, né? Que os dispositivos, eles internamente ficam seus processadores e seus conversores analógico digital. Então, atualmente, como isso ainda fica tudo numa caixinha só, tá? Mas daqui a um tempo a tendência é se desmembrar, mas hoje, com a tecnologia atual, você não perde proteção, porque a proteção está intrínseca lá no equipamento, tá? E o que a gente faz para não perder a comunicação? Aí já é uma área de atuação das redes, né? Que você começa a tornar as redes mais confiáveis. O que torna uma rede mais confiável? Por exemplo, você fazer uma topologia dupla estrela, onde você tem 2 cabos de fibra, 2 cabos de Ethernet chegando, ou você coloca uma rede em anel, ou seja, ou você coloca um duplo anel, e existem protocolos específicos, né, como, por exemplo, o RSTP, que trabalha em anel, o HSR, o PTP, para, assim, à medida que vai avançando esse assunto de redes também vai aumentando e vai ficando mais sofisticado dentro da subestação, para garantir que você não tenha perca, principalmente sistemas críticos, né? E a outra pergunta, né? Ou se você perde sinal de utilização de um TC ou sinal de um TC óptico, por exemplo. O sistema é desligado? Então, o Zé Madison, a gente monta as redes, né? Principalmente com os sample values, né? De maneira que elas não possam falhar. Elas são feitas para não falhar.
né? Então são redes, por isso que são todas duplicadas, são hardwares duplicados, são GPS duplicados, porque não pode ter falha, certo? Porque se você perder o sinal de TC e TP, aí vai depender muito da sua estratégia, né? Provavelmente você vai ter que desligar o sistema, mas as topologias elas são concebidas para que isso não aconteça, tá? O nível de confiabilidade tem que ser muito alto para isso que não aconteça, né? E é verdade, se não colocar essa comunicação em VLAN, acontece um congestionamento de informação. Então, assim, com o advindo da digitalização, né, realmente, né, com as mensagens broadcast, multicast, né, você começa a espalhar sinais, né, realmente numa rede, cara. Você começa a ter, assim, um tráfego intenso, né? Por exemplo, eu trabalho já há bastante tempo, há 10 anos, num sistema que a gente tem 7 subestações, né? São 250 EADs numa rede única. Então, qual foi a estratégia nesse caso, os eméticos? Foi o quê? Criar VLANs para cada subestação, para quê? Para que essa rede o tráfego não fique grande, né? Porque senão você tem que aumentar a capacidade da rede, financeiramente começa a ficar inviável, né? Seus switches têm que ser aumentados. A fibra não, porque a fibra já tem um poder, uma capacidade de transmissão de dados muito grande, né? Mas realmente a técnica de VLAN, ela é muito importante para você confinar os dados. O dado GUSE, tá? Só para um dado mais técnico, eu vi que você é mais ou menos da área, o GUSE é um unicast, tá? Então o GUSE, você nem com o sniffer você consegue ver ele se você não direcionar a porta. Tá? Então, ele é ponto a ponto. Já o MMS, ele é um broadcast já, então ele vai para tudo ao mesmo tempo. Então, uma técnica realmente é você configurar os IEDs com as VLANs e principalmente também configurar os switches para trabalhar com VLAN. Aí, avançando um pouquinho, na hora de você especificar esse switch, ele já tem que ser um switch que suporte ler em VLAN. Aí vai encarecendo, tem que ser um switch gerenciável, mas enfim. Espero ter respondido a sua pergunta e obrigado por, né? A gente vai ampliando com as perguntas, vai explicando mais coisas. Obrigado. Tá no mudo. Não adianta. Eu vou projetar aqui só mais alguns parabéns pela sua Tá joia, palestra, obrigado. tá? Aproveitar para te agradecer novamente e aproveitar para agradecer a todo mundo que esteve aqui assistindo a palestra. Como eu comentei, né, essa minha tentativa aqui de transmissão é algo que eu nunca fiz. Uhum. Então, eu estava ansiosa para ver se tudo dava certo e acho que, na medida do possível, Foi deu muito tudo bom. certo, Eu né? gostei bastante. Então tá bom. Então tá. Acho que não temos mais perguntas. Então, nós vamos aí finalizar, tá? E já vamos deixar meio que marcado logo no ano que vem, a gente já começar com uma nova palestra do Felipe. Tá Opa, bom? vai ser um prazer. Muito obrigado aí, Luciano, pela oportunidade. Realmente são assuntos que eu gosto bastante, me empolgam muito e vai ser sempre um prazer falar com Então tá bom. vocês aí. Que bom. Muito obrigada, tá? Valeu, um Obrigada. abraço. Peraí, tem mais alguém falando alguma coisa aqui. Vamos ver. Isso, o Kyo aí, não sei quem é, né? Falando das informações na Eu rede, vou te falar realmente. quem é essa pessoa. É Ah, um aluno quem? que chama Marcos Paulo, Ô, ou Marcos é Paulo. o pai dele que chama Vanderlei. E os dois Ah, é? fazem engenharia elétrica no SES. Eles Olha estão que assistindo bacana. juntos, tá? Olha que top. Bacana. Meu pai também é da área, meus tios, então é muito bacana isso em família. É um aprendizado muito bacana. Sigo em frente. E realmente, essa questão de informações, né? Hoje tudo conectado, né? Aí outro tema que vai vir muito a calhar com isso é o 5G, que o 5G vai nos conectar ainda mais. Aí a gente está falando muito de IoT, né, que é a internet das coisas, né? A gente está já falando agora de IoE, que seria a internet da energia, que vamos usar muito 5G para muita coisa bacana, tá? Isso mesmo.
Aí ele mandou uma pergunta, outra pergunta. Isso, falha de comunicação. Então, as redes elas são concebidas, como eu comentei anteriormente, para que evitem falhas, né? Então, como por exemplo, eu vou dar um exemplo, talvez fica mais fácil. Um hospital, né? A gente sabe que um hospital não pode faltar energia, né? Vimos um problema do Amapá, né? Então, o que é feito? É se instalado um gerador, ou seja, se cair energia de um lado, entra de outro. Nas redes é a mesma coisa. À medida que aquela informação é extremamente crítica para o processo, a gente torna-a mais confiável, e para torná-la mais confiável, a gente coloca redundâncias, a gente coloca mais equipamentos. Então depende muito da estratégia e do nível de informação. Enquanto eu falei que eu ia terminar, mas enquanto eu projeto mais um parabéns aqui, o Marcos tinha mandado que a pergunta foi dele, tá? Não foi do Vanderlei. Ah, do Marco, beleza. Tá visto, tá respondido. Então, temos um xará seu aí, Felipe Alves, parabenizando pela palestra. E agora eu vou fechar com um parabéns chave de ouro na sua palestra. Vamos ver, hein? Aí sim, hein? Bacana, muito legal. Meu irmão falando aí, tá na área com a gente aí. A área dele agora forte na geração distribuída. Tamo junto, tô levando ele lá pro mestrado agora. Ele é empolgado, Demais. Pode levar mesmo, tá? Eu tô levando ele pra lá. Então tá bom, Felipe, obrigada. Vou finalizar, porque a gente tem a segunda palestra daqui a pouquinho, né? Então todo mundo que tá aqui continua convidado para a segunda palestra. Os links estão nos grupos. E mais uma vez, muito obrigada. Tá jóia, bom prazer. Descanso para você, tá? Para vocês também todos. Tchau. Obrigada.